Olá, amigos, boa tarde, noite, bem-vindos a esse encontro, Momento de Maria, um momento de oração, de reflexão, um momento de ouvirmos a palavra de Jesus, narrada no Evangelho segundo o Espiritismo, obra que foi codificada por Allan Kardec, esse grande missionário, esse ser que dedicou sua vida ao amor ao próximo, e quando ele começa a perceber a presença dos Espíritos entre nós, ele dedica a partir de então todo o seu tempo a nos trazer esses ensinamentos, a codificar tudo isso que ele aprendeu com os Espíritos. Então, nesse Evangelho segundo o Espiritismo, hoje foi aberto no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Os últimos capítulos têm caído sempre essa questão do amor, né? É importante isso, a gente olhar não como um acaso, mas como um chamamento a todos nós cristãos para vivermos esse amor que a gente tem quando olha para Jesus. Ele é o próprio amor e ele veio nos ensinar isso, né? Então, hoje foi aberto logo no começo do Evangelho, o maior mandamento, que vai ser narrado por Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. O maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, ele nos diz que toda a lei de Deus, todo o amor de Deus está contido. É o ensinamento que está na época Torá, que era o livro dos judeus, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia e os outros ensinamentos e toda a tradição oral dos profetas, né? E Kardec faz a seguinte consideração. Ainda em Mateus. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois essa é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Imagina se nós já conseguíssemos fazer isso. Fazer ao outro só aquilo que nós queremos para nós. Dispensaríamos todas as outras leis. E aí sim estaremos um dia vivendo verdadeiramente a lei do amor. Mas, como estamos a caminho, depois Kardec nos faz a seguinte consideração. O reino dos céus é comparável... Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigimos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens a tomarem como regra de conduta e como base das instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Quanto ensinamento tem aqui, e quanta dificuldade de nós vencermos tudo isso. Somos ainda egoístas e egocentrados, queremos as coisas para nós. Nessa passagem, quando os fariseus perguntam a Jesus e ele diz que é amar ao próximo como a si mesmo, depois o doutor da lei vai perguntar para ele, mas quem é o meu próximo? E é quando ele vai narrar a parábola do bom samaritano,
que nos diz tanta coisa. Ele pega como exemplo um samaritano, que à época era o grupo mais desdenhado pelos religiosos de então, pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos publicanos, inclusive, que eram os cobradores de impostos. Os samaritanos sequer podiam frequentar o templo em Jerusalém, eles tinham o seu próprio templo. E Jesus pega essa pergunta, uma pergunta maldosa, né? E faz disso, a partir disso, uma grande lição de amor, de acolhimento. Ele nos mostra ali que não há diferença entre uns e outros, que somos todos iguais, que todos falhamos e todos podemos acertar. Ele mostra na parábola do bom samaritano como erraram o fariseu e o sacerdote. E mostra que aquele que era o menos bem visto pela sociedade, foi ele que amou. Não tinha riqueza, menos instrução, materialmente falando, menos tudo. Mas espiritualmente falando, era o que tinha mais. Era o que tinha comiseração, consideração. Era o que olhava para o outro estava nu, ele não sabia que raça ele era, se ele era sacerdote, se ele era, de onde ele era. Ele olhou para aquele ser e viu um ser humano apenas, igual a ele, e compadeceu-se. E saiu dessa, simplesmente de dizer que amo, para a ação, para a caridade. Esse é o ensinamento desse maior mandamento, o ensinamento prático numa parábola. E a gente vai tirar de cada parábola infinidade de ensinamentos. Então, quando ele diz que o maior mandamento é o amor a Deus, nós podemos nos questionar como nós amamos a Deus, como, quando, se o amamos verdadeiramente, que sentido tem para cada um de nós essa palavra amor, né? Como eu posso amar a Deus e odiar o meu irmão que foi criado pelo mesmo Deus, que é igual a mim, a mesma essência? Vimos caminhando por caminhos distintos, diferentes, mas isso não quer dizer quem é o bom, quem é o mal. As nossas ações determinam isso. E foi a ação de um samaritano que mostrou o verdadeiro amor, independente da sua etnia, independente de qualquer coisa. Ele simplesmente viu aquela cena e agiu com amor, pôs em prática a caridade, sem questionar, sem nenhum outro interesse que não pôr o bem, praticar o bem, melhor dizendo. Jesus nos mostrando isso, nos dizendo que devemos amar uns aos outros, que aí está o resumo de todas as leis, de todas as tradições orais trazidas pelos profetas e trazidas por ele mesmo, Jesus. Essa é o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro objetivo de cada reencarnação, de cada um de nós. Reencarnamos para aprender isso, aprender a amar. E é nas nossas dificuldades, nos nossos desentendimentos, que nós temos essa oportunidade. É muito fácil nós amarmos os nossos filhos, receber uma criancinha, é muito fácil. Mas amar o outro, que muitas vezes concorre comigo, que pensa diferente, que tem ações com as quais eu não concordo, mas que direito eu tenho de me achar melhor do que ele? Se nós pusermos em prática isso, se nós nos olharmos como todos sendo filho de Deus, é claro que é difícil, né? Nós não conseguimos isso ainda. Mais importante é a continuidade, é continuar, é persistir, é avançar, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Como se diz, só por hoje. Só por hoje vamos nos ofender menos, só por hoje vamos olhar um pouco mais para o nosso orgulho, só por hoje vamos buscar uma forma de amar e demonstrar esse amor pelo nosso próximo. Só por hoje, um dia de cada vez. Que a gente tenha essa perseverança, essa determinação,
que um dia nós vamos chegar, sim, a esse amor maior, o amor universal, que para isso estamos aqui, nesse caminho de aprendizado. Vamos seguir em frente, confiando, sobretudo, no Pai, seguindo os exemplos de Jesus, recorrendo à nossa Mãe Maria nas nossas necessidades, contando com ajudas uns dos outros e confiando na nossa essência. Somos seres perfectíveis e estamos a caminho. Que Jesus continue nos guiando. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no MAP. Limite. Hoje quero lhe falar sobre limite. Quando continuar? Quando parar? Como é difícil a escolha? Que responsabilidade é dada a cada um para a condução do próprio caminho? Insistir no que não tem solução, desistir daquilo que nos é penoso carregar. Como chegar à conclusão do que se deve fazer? O conhecimento não tem limite. Aprimoramento dos seus espíritos é conseguido através da leitura, através da observação dos ensinamentos que nos são passados. O universo é infinito e assim a bondade. O respeito a seu próximo deve ser mantido sempre. Usar de toda a sensibilidade para não ultrapassar o limite da individualidade dos seus semelhantes. Ao abraçar uma causa, deve-se ter cautela para não exagerar, não relegar seus compromissos. Saber o que é de mais, saber o que é de menos. Procurar sempre dentro de si a consciência dos atos que estão cometendo. Para tudo, há um limite, exceto a fé, a caridade e o amor. O equilíbrio é essencial. Para que se mantenha o equilíbrio, é preciso não agir precipitadamente. As forças da natureza mantêm uma harmonia. Assim, vocês não devem se deixar levar pela insensatez, pela raiva, pelo desejo de revidar. Procure compreender que muitos são levados a cometer injustiça, magoando, iludindo pela ignorância, principalmente pela ignorância dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Isso leva à desarmonia. Nada que seja exagerado é bom. Tudo tem que ser conseguido passo a passo. A precipitação leva a erros. Imponha-se limite, desde que esses sejam para uma vida saudável, uma vida regrada, uma vida plena de felicidade. Liberem todas as energias positivas, exercitem o poder de concentração, sintam como o poder de seus pensamentos ultrapassa barreiras. Para Deus não há limite. Não desistam daquilo que estão desejando realizar. Tenham sempre um objetivo a ser conseguido, concretizado. A materialização de um sonho é possível. Que a força da sua fé no poder do Pai, que tudo consegue, os eleve a resistir a tudo que lhe for prejudicial e levá-los à cura dos seus males físicos e espirituais. A luz divina ultrapassa todos os limites. O homem tem protegido no campo da ciência, investigando, testando, sempre procurando vencer o limite de seu conhecimento. Também, no campo da espiritualidade, um movimento muito grande para o avanço nas comunicações com as outras esferas cresce cada dia. Um movimento fraterno conduzirá a humanidade à percepção da importância da lei do amor. As palavras são limitadas para descrever tudo o que se passa na natureza. As palavras são limitadas para descrever os sentimentos. As palavras são limitadas para descrever a presença de Deus em cada um. O pensamento não tem limite, os atos podem ter. Meçam-nos e sigam seus bons instintos. Fique na paz de Jesus, de São Francisco de Assis, cuja bondade ilimitada inunda a todos. Que assim seja.
Graças a Deus. Boa noite. Chegamos àquela hora em que todos devemos elevar os nossos pensamentos a Maria, a Mãe Maria. É a chamada Hora do Ângelus. Foi a hora que a Anunciação, em que o arcanjo Gabriel avisou a Maria da sua concepção, de que ela estaria trazendo o bem para o mundo. E assim, ela recebeu resignadamente essa missão de pôr no mundo o nosso Pai, o nosso irmão, Jesus, que veio para nos abençoar, para nos redimir e para sofrer por nós. Foram 33 anos de sofrimento, mas de luz, de muita lição, de muito aprendizado, de muita evolução espiritual. Ele nos deu a chance de melhorar. Nos ensinou o que é o amor, mas até hoje ainda estamos aprendendo. E precisamos aprender a cada dia mais, para evitarmos tanto sofrimento que vivemos. Guerras, violência, a fome, a crueldade, o desapego às pessoas. E para isso nós temos que ter muita fé e muita oração. É hora de fecharmos os olhos, de pensarmos em Maria, pedir a sua intercessão àquela que sofreu junto com seu filho e que depois da partida continuou o seu trabalho, evangelizando, levando o amor, levando a paz. Que ela esteja sempre conosco, pois se tornou nossa mãe. É aquela que em todos os momentos fechamos os olhos e pedimos, mas também devemos agradecer. Pedimos a intercessão dela ao Pai, ao Filho, para que nossos problemas sejam solucionados ou pelo menos apaziguados. Mãe Maria é de uma força, de uma energia, e todas as mães têm essa energia. Pode não ser tão forte como a de Maria, mas elas estão todas sempre abençoando seus filhos. Oremos por ela e por todas as mães do mundo. Oremos por aqueles que estão em guerra, por aqueles que sofrem, pelos nossos governantes, para que se iluminem e tragam paz ao mundo. Peçamos a ela que nos abençoe, sempre, livrando nossos caminhos do mal, intercedendo por cada um de nós, por aqueles que têm fome, que têm sede, desabrigados, por aqueles que vivem nas ruas e por nós. Mãe Maria, nos ouça, interceda, nos perdoe e nos ajude. Que assim seja, Mãe. Obrigado.
encarecer ainda mais os nossos pedidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz, muita, muita paz. Terapia do amor. O amor continua sendo, filhos da alma, a receita que temos a oferecer àqueles que buscam socorro espiritual para suas problemáticas de saúde. Por isso podemos afirmar que o amor aclama e dissolve as tensões. O amor alegra e tonifica o coração. O amor vitaliza e fortalece as células de defesa do organismo. O amor traz a esperança e recupera as células esgotadas. Somente o amor dá sentido à vida e faz com que aquele que ama tenha fortes razões para continuar vivendo através da alegria em servir ao próximo. Recordemos as sábias palavras de Paulo em sua carta aos Coríntios: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que excelente terapia temos às mãos, através das palavras paulinas, adequadas para todos os problemas diários. Perseveremos no tratamento com os abnegados médicos da terra e não nos esqueçamos também de nos tratar com Jesus através da terapia do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tudo vence. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.